história que todo mundo já ouviu, que muitos pregadores já pregaram sobre ela aqui nesse púlpito. Então, é de uma responsabilidade muito grande trazer ela aqui novamente para vocês. Mas vamos lá, né? Tentar falar alguma coisa ao coração de vocês nessa noite, que é o Espírito Santo que vai tocar vocês. Que Ele possa conduzir a minha vida aqui neste momento. Amém. Bom, Lázaro, Marta e Maria eram 3 irmãos que moravam em uma aldeia chamada Betânia. E Jesus amava essa família. É tanto que Jesus ia e tinha esse lugar provavelmente como um lugar de abrigo, de descanso. Jesus usava a casa dessa família para ir descansar, talvez. Eram amigos de Jesus. Então era um lugar onde Jesus tinha prazer de estar. E tem a história de Marta e Maria, quando elas foram receber Jesus. Todo mundo conhece essa história, né? Que Marta estava apressada na cozinha, tentando organizar, e Maria preferiu ouvir. Enfim, mas nessa história aqui, Lázaro estava enfermo. Lázaro adoeceu. E nos primeiros versículos, o que a gente encontra é Marta pegando uma pessoa, um mensageiro, e mandando uma mensagem para Jesus. Marta percebeu que o irmão não estava bem. E a primeira coisa que ela fez foi chamar Jesus. Eu acredito que ela poderia ter chamado o médico, ela poderia ter chamado um amigo, vizinho, parente, quem quer que fosse. Mas a primeira pessoa a ser chamada foi Jesus. Glória a Deus. E a gente, às vezes, a gente chama todo mundo. E por último, a gente até tem uma frase que a gente usa: agora só Jesus na causa. Irmãos, a gente não pode fazer mais nada, agora a gente só pode orar. Irmãos, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. É a primeira coisa que eu e você devemos fazer, é chamar Jesus. Glória a Deus. Tem uma mulher na Bíblia que ela deixou para chamar Jesus depois que tinha gastado todo o seu dinheiro. Ela deixou para ir atrás de Jesus depois que ela não tinha mais nenhum outro recurso. Aleluia, Deus. E ela sofreu 12 anos com fluxo de sangue. Às vezes a gente pode diminuir o sofrimento, porque a gente pode chamar Jesus antes. A gente pode chamar Jesus para tudo, irmão. A gente pode chamar Jesus. Aleluia. E Marta sabia muito bem disso. E ela manda o mensageiro com uma mensagem para Jesus. E ela diz assim, vai até Jesus e diz que Lázaro, aquele a quem Jesus ama. Olha que coisa linda. O apóstolo, o João, que escreveu essa história, era conhecido como discípulo do amor. Não é verdade? Ele era o que dizia, aquele a quem Jesus amava, se referindo a ele mesmo. Era como se ele dissesse assim, era eu a quem Jesus ama. E às vezes é fácil a gente dizer para outra pessoa, Jesus te ama. É muito comum a gente dizer para outra pessoa, Jesus vai resolver o teu problema. Jesus está contigo. Mas quando a gente se encontra numa situação difícil, a primeira coisa que a gente faz é questionar se Deus está com a gente. A primeira coisa que a gente faz é questionar se Ele nos ama. E eu quero te convidar a fazer um exercício aqui agora. Você vai dizer assim, eu sou, e você vai dizer o seu nome. E aí você vai dizer, aquele a quem Jesus ama. Vamos lá? Vamos lá? Olha, para mim ficaria assim, eu sou Miriam, aquela a quem Jesus ama. Aí você vai dizer o seu nome. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Aleluia! Você vê o poder que é declarar isso? Você vê o tanto que é grandioso você chegar diante da pessoa, diante da situação e dizer assim, eu sou o filho dele e ele me ama. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Você é filho dele e ele te ama. E aí a continuação dessa mensagem que Marta mandou diz assim, Lázaro, aquele a quem tu amas está enfermo. Porque a gente acha que ser amado por Jesus é não ficar enfermo. Porque a gente acha que ser amado por Jesus é não passar por tribulação, é não sofrer, é não chorar. Mas ser amado por Jesus é passar por tudo isso, mas passar coladinho em Jesus.
está isento das tribulações, mas significa que por todas elas Ele vai nos ajudar a passar. A palavra dele diz que no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então Marta manda essa mensagem para Jesus. Glória a Deus, aleluia. E Jesus fala assim, ó: essa enfermidade de Lázaro não é para a morte. A enfermidade que ele está é para a glória de Deus. E a gente conta outra história que fala sobre isso, de um cego que estava à beira do caminho, que os discípulos encontraram e perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus falou para ele assim: nem ele, nem os seus pais pecaram, pois aconteceu isso para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. A gente pensa que prova, tribulação e bênção é consequência de algo que a gente faz. Às vezes, as provas podem até ser, algumas coisas podem até ser consequências, mas muitas delas não é consequência. Deus está fazendo você passar por um processo para que você cresça, para que você aprenda. Então, nem toda prova que você passa é consequência de um pecado. Às vezes, Deus não está querendo fazer você crescer. Você já viu uma criança aprendendo a andar? Ela precisa levantar e cair, ela precisa tentar de novo, ela precisa tentar de novo. Ela está crescendo, ela está aprendendo. E naquele processo não adianta o pai segurar e falar: não vai cair, não vou deixar cair. Não pode, porque ele está impedindo que essa criança aprenda aquele processo. Ela precisa crescer e ela precisa aprender aquilo ali. E tudo que acontece na tua vida, às vezes não é por causa, não é uma consequência. Também as bênçãos que acontecem não são, às vezes não é consequência porque nós somos bons. As bênçãos que acontecem na nossa vida é porque Ele é bom. Aleluia, E Jesus. Jesus disse: essa enfermidade é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E depois que o mensageiro vai embora, Jesus ainda demora 2 dias lá. E depois de 2 dias, Jesus vai para Betânia. Só que quando ele chega, Lázaro já está morto. E tem 4 dias que Lázaro está enterrado. Quando ouve-se dizer que Jesus vinha vindo e estava se aproximando de Betânia, Marta se levanta. Eu ouvi dizer que havia um costume naquela época que as pessoas enlutadas precisavam ficar em casa, sentadas e sofrerem aquele luto. Marta ignora tudo isso, se levanta e vai até o encontro de Jesus. E quando Marta está diante de Jesus, ela diz a frase: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para ela: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E eu acho interessante que Jesus falou abertamente para Marta. Jesus falou claramente: vai ressuscitar. É muito difícil encontrar Jesus prevendo um milagre antes que ele aconteça para alguma pessoa. Para Marta ele disse claramente: vai ressuscitar. E Marta falou assim: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Porque a gente, e eu falo isso, eu me incluo no meio, a gente às vezes recebe uma promessa do Senhor, e a gente desacredita, fala assim: é grande demais para mim, é muita coisa, a irmã errou de pessoa, não era para mim. Ou então: se isso for acontecer no final da minha vida, isso é muita coisa para mim, talvez aconteça um pouquinho, talvez a irmã exagerou um pouquinho. Mas o que Jesus estava falando era literal para Marta. Marta vai ressuscitar. E não é para depois, não é daqui a muito tempo, é hoje, é agora, Marta. E Marta questiona o milagre, e Marta questiona a promessa de Deus que estava sendo feita naquele momento.
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aqui Jesus se apresenta de uma forma incomum para Marta. Ele se apresenta como ressurreição e vida. Ele já tinha se apresentado como pão, como água, como cordeiro, como leão. Mas aqui ele se apresenta como ressurreição e vida. E eu entendo que o que Marta precisava naquele momento era de ressurreição e de vida. E Jesus se apresenta para você, diante da sua situação, com aquilo que você precisa. Está com sede? Eu sou a sua água. Tem fome? Eu sou o pão da vida para você. É morte que está te atormentando? Eu sou ressurreição e vida. Aleluia. E esse Jesus fala para Marta: eu sou aquilo que você precisa. O que você precisa hoje? O que é que está te atormentando? O que é que você precisa? Qual é a solução que você precisa? É Ele. É Ele. Não importa o que seja, Ele é a solução. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então Marta, Jesus pergunta: você crê nisso, Marta? E ela diz: eu creio, sim. E ela se levanta e vai até Maria e diz: o mestre te chama. Eu acho interessante que ela falou discretamente para Maria. E Maria se levanta. E como a casa estava cheia de pessoas, tinham vindo muitas pessoas para chorarem no sepulcro. Quando Maria se levanta, essas pessoas dizem assim: ela vai chorar, vamos acompanhá-la, que ela está indo ao sepulcro. Aquelas pessoas eram, algumas naquele tempo, eles contratavam carpideiras para chorarem nos sepulcros. Era um choro sem nenhum sentimento. Era um choro contratado. Ou seja, eram pessoas que estavam com falsidade ali naquele momento. E Maria se levanta e vai aquele monte de pessoas atrás de Maria, acompanhando ela. O que tem de gente que nos acompanha, que te acompanha para ver você chorar, para ver você sofrer, prevendo o sofrimento para você. Mas o que eu acho interessante é que Maria não foi para o sepulcro, Maria foi até Jesus. Aleluia. E Maria chega aos pés de Jesus e Maria faz um ato lindo que o diferencia de Marta. Maria se ajoelha e adora o Senhor. E ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Da mesma forma que Marta falou, agora Maria fala. Jesus fala assim: aonde vocês o colocaram? E eles levam Jesus até o sepulcro. E no sepulcro acontece uma cena quase que inédita, que até então. Maria chorando, Marta chorando, as pessoas chorando, e Jesus diante do sepulcro, e Jesus chora. É um versículo que todo mundo sabe, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E eu fiquei imaginando por que Jesus chorou. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Era o próprio Jesus que ia ressuscitar Lázaro. Se tivesse Jesus rindo, eu entenderia. Falar assim: Jesus estava entendendo que Lázaro ia ressuscitar, então. Mas não era, Jesus chorou. E eu fiquei imaginando Jesus, por que Jesus chorou aqui nesse momento? Assim como nós sentimos emoções, ele como homem sentia emoção. Mas ele não estava chorando pela morte de Lázaro. Ele estava chorando porque ele entendeu o sofrimento de Marta e de Maria. Jesus chorou porque ele sentiu o que Marta e o que Maria estavam sentindo. E eu quero dizer para você hoje: aquilo que você sente, ele sente também. Quando você chora, ele sente também. Quando você se desespera, ele sente também. E a palavra de Deus diz que o gemido do Espírito Santo é inexprimível por nós. Aleluia, Jesus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E diante do sepulcro, Jesus está dizendo: tira a pedra.
tira uma pedra e Jesus, já vou encerrar, e Jesus diz: Lázaro, venha para fora. Glória a Deus. Lázaro, não chegou a hora de você parar. Ei, Lázaro, não é o momento de você desistir. Ei, Lázaro, tem gente aqui fora que precisa de você. Glória a Deus. Ei, Lázaro, ainda tem muita coisa para você fazer. Ainda tem uma obra para você fazer, Lázaro. E Jesus entrega o milagre de Marta e de Maria. Tal qual eu acredito que Ele entregará um milagre para você. Aleluia. E Jesus traz, devolve a vida a Lázaro. Tal qual eu acredito que Ele vai devolver vida aos teus sonhos, aos teus projetos, aquilo que você sonhou. Deus está restaurando e restituindo, trazendo vida e te devolvendo nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus que os seus sonhos não serão sepultados e que o seu milagre, em nome de Jesus, vai ressurgir. Vai, aleluia. O teu